E agora a outra Renata, que também dá o seu show, Renata Peluso, né? Que vai fazer com que a gente melhore as nossas reflexões e entenda mais ainda sobre esse universo que a gente está, nesse momento, participando dele. Renata, por favor. Ajuda, João. Beleza. Gente, então, muitíssimo boa noite. Eu queria começar agradecendo, né, a equipe toda pelo convite, a Magui pelo carinho, né, por ter lembrado da Nova Acrópole num momento como esse, onde ela está realizando um sonho, e é sempre bom participar da realização de sonhos, né? Então, obrigada pela oportunidade. E o tema escolhido para a gente conversar hoje foi o mito da caverna e a relação com Matrix, né? Matrix é um filme que já não é recente, mas ele é sempre novo, né? Toda vez que você vê o filme, ele traz um elemento a mais, é bem interessante. E até por uma questão de tempo, eu vou me ater ao primeiro, né? Ao primeiro filme da trilogia, que é realmente o que tem mais a parte simbólica, né? Que joga esses elementos todos para a gente trabalhar. Então, vou falar basicamente do primeiro e nas perguntas, né? Quando a gente abrir, se vocês quiserem trazer outros elementos que eu não tiver abordado, vocês fiquem bem à vontade, tá? Então, como Matrix, eu acredito que todo mundo já assistiu. Quem assistiu Matrix? Pronto, então eu vou falar do Mito da Caverna. O filme todo mundo já viu. Para relacionar, né, a gente tem que ter os dois. Então, eu vou começar falando sobre o Mito da Caverna, para poder fazer as relações logo em seguida, tá bom? O mito da caverna é um mito que... Olha, até some minha bloqueirinha. É um mito que Platão traz no livro 7 da sua obra chamada A República, né? Platão é uma figura extremamente interessante dentro do mundo da filosofia, pela abrangência da obra, principalmente, né? A gente está falando de um filósofo de 420, mais ou menos, antes de Cristo, e que continua atual até hoje. E quando a gente relaciona, né, o tema do mito da caverna com o Matrix, a gente nota que o tema continua atual, tanto que ele continua sendo utilizado, né, como enredo e como inspiração para uma série de coisas, inclusive o filme que a gente vai analisar. Então, essa atualidade de Platão ela é extremamente interessante. E ele fala sobre praticamente todos os assuntos que você pode imaginar. Eu não sei se ele fez coisas sobre cozinha como Leonardo da Vinci, mas chegou perto. Chegou perto. Ele fala da vida, da morte, ele fala da política, do Estado, da educação. Ele fala da imortalidade da alma, enfim. Ele fala sobre a amizade, ele fala sobre virtudes. Platão é difícil de ignorar. Você pode falar bem ou falar mal, mas dificilmente você não fala dele. Né? Mesmo que você não concorde, em geral, ele é referência para tudo. Para todas as áreas do conhecimento. E a gente vai falar do mito da caverna, então, que é uma linguagem mítica que Platão utiliza várias vezes dentro da sua obra, que é uma característica platônica, né? Juntar o discurso, juntar a dialética, juntar o diálogo com o mito. O mito aí, ele já trabalha mais com a parte simbólica, ele já não é uma linguagem tão racional. Ele é uma linguagem de imagens, né? E todo mundo sabe que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E a ideia é mais ou menos essa. Dentro de um mito, de uma linguagem simbólica, você pode utilizar e passar ideias todas de uma vez. Para a gente, toca muito mais ver a bandeira do país do que ler uma dissertação, né? Só sobre o país. Nos toca profundamente a bandeira. Por quê? Porque ela é um símbolo. Ela traz um monte de coisa, ela traz tudo que o relatório traz e muito mais. Traz a nossa vida, traz as nossas experiências, enfim, é um símbolo, né? Então, os símbolos, eles falam de forma muito direta. Esse é um dos motivos pelo qual Platão também se utilizou dos mitos nas suas obras. E no livro 7 da obra chamada República, então, ele vai trazer um mito que se chama o mito da caverna, que, acreditem ou não, é utilizado para descrever quem é o político. A obra toda, né, vai falar sobre política, e aí ele vai, dentro desse mito, descrever a jornada e explicar quem é o político. Muitas pessoas não gostam da República, ou às vezes não veem a abrangência, porque imaginam o político como nós vemos hoje, e não como Platão coloca.
Então é importante a gente ver a visão política dele, né, para poder compreender uma série de conceitos que ele coloca. E eu trouxe uma figura que explica o mito, né? Tá dando para ver, gente? É que eu sempre faço essa pergunta, normalmente vai ficar pequenininho. Está aqui a caverna, ó, e está aqui a saída da caverna. Platão fala assim, imagine um lugar onde as pessoas, uma caverna, onde as pessoas nasceram dentro dessa caverna. Elas nasceram lá e tudo que elas conhecem da realidade está dentro dessa caverna. Eles nunca saíram, né? Eles estão aqui, ó, tá vendo eles aqui? Estão eles aqui. Essas pessoas nasceram, cresceram dentro da caverna e adoram falar sobre as coisas que elas veem. Tudo que elas veem, elas conversam muito, elas discutem, elas veem se é bonito, se é feio, enfim, elas estão sempre falando sobre as coisas que elas veem dentro da caverna. Por quê? Porque não tem outro assunto, nunca viu nada diferente. Então vai estar sempre falando sobre o que elas estão vendo. E elas acham que o que elas veem é realidade. Né? E a gente faz muito disso, né? As coisas que a gente vê, está acostumado, a gente acha que é o certo, que é a melhor forma, que é o jeito correto de fazer. Enfim, a gente gosta muito, né, dessas coisas que a gente enxerga. E esse pessoal da caverna também. Eles passam na vida inteira, na verdade, eles não sabem, mas eles estão vendo sombras. Está vendo aqui, ó, eles fazendo sombra, né? Então aqui tem um cavalinho, aqui tem a sombra do cavalo. Aqui tem um cavaleiro, aqui tem a sombra. E eles não sabem que isso daqui acontece. Esse cidadão aqui, né, eles chamam de anos da caverna. São as pessoas que escolhem o que vai ser visto, são as pessoas que escolhem o que vai ser conversado, são as pessoas que definem a vida dentro dessa caverna. Elas dão as cartas, digamos assim, né? Porque as pessoas não sabem que são sombras, não sabem que são geradas por pessoas de forma intencional. Então você tem os anos da caverna aqui, e aqui você tem as sombras das pessoas acorrentadas. Esse fogo aqui, que ele fica aceso constantemente, né, gera essas sombras, e as pessoas não notam esse sol puro que existe fora da caverna. Tá? Então está aqui a caverna. É mais ou menos o que a gente enxerga dentro de um teatro, dentro de um cinema, né? A gente está olhando. Já viu quando a gente entra muito na história de um filme? Né? Depois a gente até esquece onde está, né? Porque parece que a gente vai para lá. É mais ou menos essa a visão que aí a gente vai ter da caverna. O que acontece? Um determinado dia, um cidadão, vamos pegar esse aqui, depois desse aqui, né? Um cidadão aqui, ele começa a olhar para as sombras, ele começa a ficar de saco cheio. Ele vai falar, mas só tem isso, moço. Não tem mais nada aqui para ver, não. Aí ele vai, mas ver a sombrinha, ele começa a olhar e fala, isso daqui está ficando chato. Não estou gostando, não. Será que não tem nada mais para fazer? Será que a vida é só isso, né? Será que eu nasci só para isso? Ficar olhando para a sombra, né? E mais nada? Esse cidadão, ele está começando a querer olhar para os lados, né? Ele está olhando sempre para frente, ele agora está querendo começar a olhar para os lados. E olha só o que acontece com ele. Na hora que ele vai olhar para o lado, ele vê que ele tem uma corrente no pescoço. E quando ele vai ver essa corrente no pescoço, ele vê que ele tem correntes nos braços e nas pernas. No momento que ele começa a querer se mexer, ele começa a ver que ele está totalmente preso. O Snoopy, eu gosto bastante, sempre dou essa tirinha como exemplo. O Snoopy tem uma tirinha que é assim, ele chega para o Charlie Brown e pergunta, Charlie, vamos brincar? Aí ele fala, não posso. Por quê? Porque eu tenho que estudar. E você tem que estudar para quê? Para passar na prova. E para que você vai passar na prova? Para depois eu terminar de estudar e me formar e ter uma profissão. Para que você quer uma profissão? Para eu ter dinheiro para poder me casar e cuidar dos meus filhos. E para quê? Eu falo, para que eles tenham que estudar para não poder ir brincar. Ele, opa, esse é o cidadão que está começando a perguntar, não tem mais o que fazer aqui, não, é só isso mesmo, tem certeza? Né? A pessoa está começando a ficar incomodada um pouco. Essa tirinha ela é boa por causa disso. Poxa, eu não posso sair para brincar, porque eu tenho que estudar e depois a gente vai voltar nessa mesma coisa, só isso que tem para fazer mesmo. Só que enquanto a gente não tem esse momento de questionamento, dificilmente a gente nota as correntes. Tudo é muito confortável quando não se mexe, né? Quando a gente fica parado, tudo é muito confortável.
E esse momento onde a pessoa começa a questionar, a gente relaciona muito com a angústia existencial, com o questionamento filosófico, né? Com aquela pulguinha atrás da orelha, quando a gente começa a desconfiar que dá para fazer mais, que as coisas podem ser um pouco diferentes. Essa busca por respostas, né? É como uma dúvida, isso aparece bem no Matrix, né? Essa dúvida que surge, ela vai fazer com que essa pessoa comece a querer se mexer. E aí é interessante porque ele fala que a pessoa fica muito, muito desesperada, ela se machuca, né? Porque até ela conseguir arrancar, ela se machuca, fica sem saber o que está acontecendo. E aí ela olha para trás, né? Depois que ela consegue, com muito esforço, tirar as próprias correntes, ela olha para trás e começa a ver isso daqui. Ela começa a entender como a caverna funciona. Ela pode até tirar doutorado na caverna. Agora ela entende tudo como funciona. Ela fala, olha só, isso daqui é uma sombra, a realidade é isso aqui, né? Isso daqui é uma sombra, passei a minha vida inteira vendo sombras e tal. Aí ele vai começar a subir. Quando ele chega aqui, ele começa a ver, nossa, mas tem esses caras que são quilômetros. Vai entendendo tudo. A pessoa olha e fala, entendi o que está acontecendo aqui. Só que aí ele, quando chega nesse ponto, ele enxerga que tem uma outra luz, mais forte, mais firme, né? Mais reluzente, que é a luz do sol. Essa luz aqui, ela é muito trepidante, ela é muito instável, né? A outra aqui é uma luz forte, presente, esse sol que ilumina todas as coisas. E ele começa a querer, né, continuar a sair dessa caverna. Platão o descreve, é engraçado que ele fala assim, é uma saída difícil, é muito íngreme, né? A pessoa escorrega, a pessoa cai, ela quer desistir. Mas para quê, né? Deixa eu voltar para cá. É muito complicado sair da caverna, não é tão simples, né? Exige muito esforço. E muitas vezes as pessoas pensam em desistir. Só que esse nosso amiguinho, né? Esse aqui da sunguinha vermelhinha, ele resolveu continuar. Falou, não vou desistir aqui no meio não, eu vou continuar. E saiu.